Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Aos amigos queridos da internet, que nos ouvem pela internet, também sejam todos bem-vindos. Cada um de nós aqui, ao chegarmos, fomos recebidos individualmente pelos nossos amigos da espiritualidade que prepararam com tanto carinho esse ambiente para nos receber. Então nós vamos nos acalmando, procurando encontrar a nossa tranquilidade interior. Desta forma, agradecendo a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre amado, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Nós vamos pedindo ao nosso Mestre, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos envolva com seu amor, preparando-nos para que possamos, ao ouvir a palestra, a exposição da tarde, refletir e que possamos entender as lições, os ensinamentos, como instrumentos para a nossa modificação interior e com certeza para o nosso bem-estar. Desta forma, Senhor Jesus, nós te pedimos que permaneça conosco durante toda a reunião, durante todo esse dia. E assim, mais harmonizados, nós vamos envolvendo com bastante carinho o nosso companheiro Christian, que fará por todos a exposição da tarde. Ele vai falar sobre o esquecimento providencial, que está no livro Desperte e Seja Feliz, ditado por Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Pereira Franco. Que ele seja bastante feliz. Não sei se você quer arrumar Boa tarde a todos, nosso amigo internauta também. E nesse momento nós pedimos a Deus, a Jesus, aquela intuição, que Ele possa trazer aquela mensagem que vai tocar os nossos corações, nos renovando em bom ânimo, aquela alegria de viver que tem que permear os nossos dias. E agradecidos, nós vamos então dar início à nossa conversa de hoje, com esse tema para nós que parece de conhecimento. Quando falamos em esquecimento providencial ou esquecimento do passado, nós lembramos muitas vezes, que somos espíritos, nós lembramos da nossa imortalidade, nós lembramos que já tivemos diversas oportunidades através das vidas sucessivas e que hoje estamos aqui com essa vestimenta carnal, tendo mais uma oportunidade de aprendizado. E a Joana de Ângeles, a mentora do nosso querido Divaldo Franco, ela trabalha esse tema com uma profundidade que é muito interessante para todos nós. Então é um grande aprendizado, apesar de nós, rotineiramente, dentro da doutrina, tratarmos desse assunto do porquê do esquecimento, quais são os benefícios do esquecimento, quais seriam os malefícios se nós tivéssemos a condição de saber tudo aquilo que nós fomos no passado e o porquê de todas as coisas que estão acontecendo conosco. Então ela vai trazer, ela não fica na superficialidade, mas sim ela aprofunda o tema e traz para nós um conhecimento sobre algumas óticas que vão ser tratadas aqui hoje,
de suma importância. Eu aproveitei também para fazer uma pesquisa, buscar alguns outros artigos que tratam disso também. Nós sabemos que o Livro dos Espíritos, dentro da nossa codificação, ela tem diversas perguntas ali que Kardec formulou para os espíritos e nos trouxe também respostas para aqueles nossos anseios da época, e aqui até hoje nós temos curiosidade muitas vezes de saber o porquê que as coisas acontecem, como acontecem na nossa vida. E também o livro da nossa irmã Hermance Dufour. Para quem não conhece, Hermance Dufour, ela foi uma das médiuns que trabalhou lá na codificação com Kardec. E depois, na espiritualidade, ela trouxe um livro para nós aqui, através da mediunidade do Vanderlei de Oliveira, que chama Reforma Íntima Sem Martírio. Esse livro aqui para nós também ele é muito rico, que também trabalha com muita profundidade determinados temas, que vão buscar ali na raiz a problemática existencial de cada um de nós. Então é um grande exercício para nós. E eu espero hoje aqui que nós consigamos conversar sobre esses temas com naturalidade, como é de se esperar. Nós que já estamos tentando alcançar um padrão consciencial diferenciado. Quando nós falamos em esquecimento providencial, nós lembramos de providência divina, que é aquilo que é trazido por Deus. E quando nós lembramos do conhecimento que nós temos hoje do Espiritismo, isso nos faz olhar lá para trás e lembrar que esse conhecimento ele percorreu um longo tempo para que nós pudéssemos hoje desvelar tudo isso com tamanha riqueza de detalhes. E Deus, dentro da sua sabedoria, nos trouxe de acordo com a nossa condição de entendimento. Então, se nós lembrarmos, o Espiritismo fala ali no começo do livro do Evangelho, das revelações, qual foi a nossa primeira revelação? Quando nós ansiávamos lá atrás por conhecimento, nós tivemos Moisés, que nos trouxe os 10 mandamentos, que nos trouxe diversas leis civis para aquela época que eram necessárias para que nós pudéssemos regular ou vivermos em sociedade, uma sociedade que ainda estava muito brutalizada, que ainda estava muito apegada a rituais, apegada a conflitos. O anseio era de controlar, de conter aquele povo. Então foi natural que naquele momento nós tivéssemos uma concepção criada de um Deus mais rigoroso, de um Deus mais rígido, de um Deus que trouxesse para nós aquele pavor, que se nós não cumpríssemos aquilo que fosse trazido por Ele, nós receberíamos alguma reprimenda. E aí nós nos apegávamos a determinadas oferendas, buscando, sem dúvida, naquele momento, agradar aquele nosso Deus que nos foi trazido naquele momento. E foi sim muito necessário. Já num segundo momento da humanidade, nós tivemos Jesus Cristo como segunda revelação, que veio para nós, aí sim, quando estávamos com um pouco mais de maturidade espiritual, quando já trazíamos o coração mais aberto para receber aquela mensagem, quando já tínhamos o conhecimento, ou pelo menos aquela ideia que estava sendo propagada ali de um Deus único, mas ainda com aquela concepção rigorosa de uma sociedade ainda predominantemente judaica, onde os fariseus traziam para nós aquelas leis com mais formalismo do que com essência. Mas, naquele momento, Jesus, vencendo todas as tradições da época, combatendo amorosamente, com o seu exemplo, Ele nos trouxe nosso Deus como um Deus de amor, como um Deus de justiça, soberana bondade. E quando nós pensamos num Deus de justiça, de bondade, nós vamos lembrar da misericórdia. Por que a misericórdia? Porque é a forma como Ele olha para nós, como Ele encara a sua criação, nós, filhos de Deus. E a forma como nós também temos que encarar o nosso próximo, a condição de cada um nessa existência. E se nós prosseguirmos um pouco mais
dentro dessa trajetória de revelações que foi providência divina para todos nós vamos ter o Espiritismo prometido por Jesus como nosso Consolador, como aquele que viria no momento adequado da humanidade, trazer aqueles conhecimentos que ficaram muitas vezes sobre um véu de parábolas, de histórias que eram contadas naquele momento, porque não tínhamos ainda a condição. Mas Deus, na sua sabedoria, soube esperar o momento certo. E nós recebemos o nosso Consolador, a nossa codificação espírita, e hoje temos condição de analisar determinados temas, determinadas situações da nossa vida sob um enfoque, sobre uma ótica muito mais realista, dentro daquilo que nós somos, daquilo que é a nossa existência. E hoje conseguimos perceber que tudo na vida tem um sentido existencial. Então existe uma razão e um porquê para tudo estar acontecendo na nossa vida. A Joana de Ângeles, ela inicia o seu texto dizendo que depois, que a bonança recompõe a natureza que a tempestade vergastou. Então depois da tempestade vem sempre a bonança. Depois ela continua. Depois da escuridão de uma noite, vem o dia, com a sua luz a iluminar e restabelecer a paz, a harmonia. A misericórdia de Deus sempre atua de forma que o mal aparente resulte em bênçãos reais. Ou seja, se nós hoje já temos essa concepção de Deus, todo bondade, todo justiça, todo misericórdia, nós vamos começar a entender um pouco mais o que é o mal na nossa vida. Que o mal não é aquilo que nós entendemos, que nós nos queixamos, que nós lamentamos, que nós maldizemos. Não. Nós vamos aprender que se Jesus, se Deus, em sua concepção trazida por Jesus, é soberanamente bom, o mal, ele tem um bem maior. Senão ele não seria trazido. Se Deus permite o mal na nossa vida, é porque dele virá um bem maior. É essa a ideia que nós temos hoje. E aí ele conclui, promovendo o ser, quando ele aprende a retirar lições edificantes das ocorrências que lhe sucedem. Ou seja, se nós sabemos encarar o mal da forma como realmente ele é, dentro dessa concepção madura, dentro dessa clareza de ideias, de percepções que nós temos condição hoje, dentro do nosso padrão mental, de perceber, e buscamos o aprendizado de forma edificante daquilo que nos é trazido, que nada mais são do que oportunidades de evolução para nós, com certeza vamos estar sendo promovidos, aqui é a linguagem que ela utiliza, vamos estar sendo contemplados com este aprendizado e a galgar situações melhores para nós mesmos. Mas para isso é necessário que nós tenhamos uma determinada percepção, a de olvidar ou de esquecer o mal. Quando nós esquecemos esse mal, fica mais fácil nós agirmos no bem. Imaginemos todos nós aqui, quando recebemos uma ofensa, qual que é a nossa conduta natural? De revide. Dificilmente nós temos uma condição de agir. Quase sempre nós somos reagentes da nossa vida. Então nós recebemos uma determinada energia em forma de uma palavra que foi dita de forma menos edificante, ou qualquer situação que tenha sido trazida para nós que nos ofendeu, nós vamos automaticamente criar aquele bloqueio natural e, como uma forma instintiva, nós vamos repulsar e devolver na mesma intensidade. É o que nós chamamos de ação e reação. É o que nós chamamos, e Newton já explicava muito isso, mesmo dentro da física. Já há quanto tempo atrás que
toda ação, ela gera uma reação na mesma intensidade, em sentido contrário. Mas nós hoje já temos condição de receber essa ação, de elaborar essa ação, de compreender por que ela está sendo trazida para nós e darmos uma resposta diferente. Mas isso não é novidade para nós. Desde Jesus, lá atrás, oferecer a outra face. O que ele estava ensinando com isso? Nós darmos uma resposta diferente. Não estava dizendo que nós tínhamos que ter uma atitude de total passividade. Não. Até porque ele não foi passivo. Ele foi muito ativo. Ele sim, através do seu exemplo, quantas reprimendas ele ofereceu ali aos fariseus da época, aos saduceus, e a todos aqueles que vinham tentá-lo. Quantos exemplos nós temos nas passagens que foram trazidas para nós, redigidas pelos apóstolos. Então nós percebemos que ele era paciente, mas ele não era passivo. Ele sabia qual era a intenção daquelas pessoas à época, ele recebia a ofensa, mas ele dava uma resposta diferente. Uma resposta que ensinava, que esclarecia as pessoas, uma resposta de amor, de acolhimento. Essa resposta que ele também espera de nós. Mas não devemos achar que isso seja uma questão fácil de se resolver. O mal, ele nos agride de tal forma que é difícil nós nos contermos. É claro que, num primeiro momento, a contenção, aquela reprimenda e a disciplina, elas são remédios necessários para nós. Porque ainda hoje nós não lidamos com naturalidade aquilo que nós estamos recebendo diariamente. Então, se nós já conseguirmos identificar que nós recebemos determinada investida, determinada ofensa, nos reprimirmos, nos contermos numa resposta imediata, com muita disciplina, com muita força de vontade, nós já vamos estar alcançando um pouquinho mais do que nós estamos vivendo até hoje aqui em sociedade. Muito se fala daquele ditado, né, que quem bate esquece, mas para quem apanha nunca esquece. Sem dúvida. Por quê? Porque é natural, nós vamos sempre vivenciando aquelas situações, nós vamos remoendo, como se aquele problema que tivesse chegado para nós, aquela atitude negativa, ela ficasse ali. No nosso pensamento, no nosso sentimento, e nós vamos criando uma força energética, uma força mental dentro daquele sentimento, que é o que nós chamamos de fixação mental. Cada vez que nós vamos rememorando, que nós vamos vivenciando aquela atitude negativa, nós vamos cristalizando em nossa mente aquela realidade. E fica muito difícil de nós vencermos. Como nós vamos exercitar o perdão, que seria aí para nós o remédio ao mal que nos foi cometido, se nós ficamos remoendo aquele sentimento? Se quando nós olhamos para aquela pessoa, nós já lembramos daquilo que ela fez para nós, senão nós não conseguimos nem lembrar daquela pessoa conosco, é difícil. Agora imaginemos, nós estamos falando só de eventos que acontecem rotineiramente na nossa sociedade. Dia a dia. Uma ofensa que eu recebo de um filho, uma malcriação, ou um xingamento, qualquer coisa que venha para nós em forma de agressão do nosso chefe, de um familiar, de alguém que nós encontramos na rua, no trânsito é muito comum nós vermos isso. No metrô nem se fala. O nosso eterno exercício de reforma íntima, né? É o metrô, o ônibus. Se nós já nesse momento já temos dificuldade de esquecer aquela ofensa e ficamos remoendo e construindo aquela realidade dentro de nós, imaginemos se nós acumulássemos, além disso,
centenas e centenas e centenas de ofensas que fizeram para nós e que nós fizemos aos outros. Imaginemos hoje vivendo de forma consciente, de forma plena, tudo aquilo que nós realmente somos. Será que nós suportaríamos? Porque há uma falsa ideia de que em outras existências nós somos pessoas boas, que fizemos coisas nobres. Pode até ser que sim. Mas ainda assim seria prejudicial. Imaginemos, se nós tivéssemos a consciência que numa existência passada nós já tivéssemos essa motivação, já tivéssemos alcançado um determinado grau evolutivo, qual que seria a nossa postura? Ou de soberba, né? De acomodação? Não. Na existência passada eu já alcancei o que eu precisava, agora eu vou só usufruir. De orgulho, de ego inflado, que nos paralisaria. Agora, pior ainda, e sem dúvida, 90 e quantos por cento nós podemos dizer aqui, de todos que habitam atualmente esse orbe, planeta Terra, esse nosso planeta escola, nós estamos vindo de vivências e vivências e vivências em desajustes, em desarmonias que nós criamos para os outros e que os outros criaram para nós. Imagina agora qual que seria o nosso olhar. Nossa, mas aquela senhora fez isso e aquilo, nossa, mas que absurdo. Como ela pode estar aqui, ou olhando para mim, nossa, mas ele está ali falando essas coisas, mas é um hipócrita mesmo, olha o que ele já fez, isso, aquilo outro. Nós nos sentiríamos humilhados? Viríamos que todos nós temos uma vida passada de desajuste? Aqueles que tivessem condição, e seriam poucos, de lidar com isso, conseguiriam, de uma forma muito custosa, vencer esses desajustes, mas a grande maioria colocaria uma carga tão grande nos próprios ombros que não conseguiria vencer. E daí vem Deus, na sua soberana inteligência, e nos concede o dom do esquecimento, nos concede a oportunidade de nós reencarnarmos com um cérebro que vai nos conduzir aqui à inteligência, mas que vai de alguma forma bloquear todas as nossas ligações e situações de passado, nos permitindo um recomeço, onde nós temos o pleno exercício do livre-arbítrio para agir livremente e estar diariamente plantando melhores situações para nós, melhores dias. Seria muito difícil para nós se nós não tivéssemos essa bênção de Deus. Quantas pessoas não acham isso injusto? Mas eu estou passando por isso, eu nasci pobre, ou com essa deficiência física, ou por que eu tenho que conviver com aquela pessoa? Não é justo eu não saber o porquê. Não é justo eu estar vivendo dessa forma e não ter noção das coisas. Como eu posso me melhorar ou compreender que eu preciso me resignar numa vida difícil, quando eu vejo tantas pessoas aí felizes, com a bonança, com dinheiro, no livre gozo de todos os bens terrenos, e eu aqui, enfrentando todas essas limitações sem saber porquê. Como se desconfiássemos da justiça de Deus. Como se não tivéssemos a consciência que cada um de nós está alocado no lugar certo, na hora certa, para enfrentar a realidade que necessita para o seu melhoramento. Como se esquecêssemos que tudo que nós precisamos já nos foi dado para nós melhorarmos. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Duas coisas principais: a consciência, que é lá que está impregnada as leis de Deus. É através da consciência que nós nos guiamos.
enquanto seres dotados de livre-arbítrio, então nós vamos ter, através da consciência, esse parâmetro de rota na nossa vida, sabendo distinguir o que é o certo do que é o errado, e as nossas tendências instintivas. É justamente esse segundo elemento que vai nos propiciar todas as formas de nós nos apercebermos como nós somos e o que nós precisamos fazer para melhorar. Basta que façamos um exercício de autorreflexão. Vamos olhar para dentro de nós, mas não com orgulho, não com superficialidade, não com aquele sentimento, nossa, mas como eu sou bom, mas buscando realmente dentro de nós, porque nós sabemos que quando olhamos para dentro de nós com seriedade, com consciência, com maturidade, nós encontramos todos aqueles sentimentos, todas aquelas nossas vontades, aqueles nossos impulsos que diariamente nós estamos tentando controlar. Que bom que já temos hoje essa condição de pelo menos perceber aquilo que nós estamos fazendo de errado, aquilo que nós hoje precisamos melhorar. Porque muitas vezes nós nos enganamos quando achamos que vamos chegar ao desencarnar lá em cima, no céu, ou uma determinada morada espiritual, e que vai vir aquele velhinho de barba e vai falar: você fez isso, você fez aquilo, ou fez aquilo outro. Não. Ninguém vai dizer nada para nós. Tudo vai ser desvelado através da nossa consciência. Porque com o desenlace material, não que seja algo automático, mas o Livro dos Espíritos nos explica. Gradualmente, de acordo com que nós vamos nos conscientizando da nossa realidade de desencarnados, nós vamos ajustando a nossa frequência mental e nós vamos começando a perceber a nossa realidade, lembrar das coisas que nós fizemos desta encarnação. Vamos muitas vezes rir com piedade de nós mesmos, como quando chegamos numa idade mais madura e lembramos das aventuras da juventude. Vamos olhar para aquela nossa realidade, vamos ter a consciência de determinadas situações das nossas vidas passadas, porque nem tudo vem de forma clara para nós no momento que nós desencarnamos. Até porque somos seres milenares. Imagina se fôssemos lembrar as impressões desde o momento que fomos criados, simples, ignorantes, primitivos, como a história conta, que nós vivíamos, né, numa brutalidade, numa animalidade, em toda aquela situação, com a consciência praticamente de instinto puro. Mas sim daquelas situações que nos marcaram e que são aquelas situações importantes para que nós também façamos aquele trabalho de reforma, de conscientização, de reflexão, e que nós peçamos a oportunidade de uma nova encarnação, para que aí sim nós consigamos pedir aquelas situações que vão ser as necessárias para o nosso aprendizado. Nós nos esquecemos, e hoje nós temos condição, e aí os Espíritos trazem para nós, mais uma vez, através da doutrina espírita, que somos nós, na maioria das vezes, que pedimos todas as provas que estamos passando, porque sabemos que elas são as mais adequadas. Quantas vezes fomos ricos, abusamos da nossa riqueza, aquele anseio, né, de egoísmo exclusivo para nós mesmos, e aí temos a oportunidade de vir com a ausência de bens materiais, numa pobreza, para que nós possamos passar por aquela aprovação necessária para o nosso aprendizado. E tantas outras as situações.
quando fomos saudáveis e abusamos da nossa saúde, nos desvirtuamos no sexo, nos vícios de toda sorte, álcool, drogas, e depois temos a oportunidade de vir com uma limitação respiratória, uma limitação sexual. Mas qual não é a nossa primeira medida, se não nos revoltarmos e nos esquecermos que Deus nos concede tudo o que nós necessitamos? Nesse livro da irmã Cidufo, que eu citei para vocês no início, que é a Reforma Íntima Sem Martírio, ele tem um capítulo que ele vai tratar justamente disso, esquecimento do passado. E nesse capítulo, ela cita a história de um trabalhador chamado Agenor. Ele era um ceareiro espírita, assim como nós. Trabalhávamos na casa espírita, ou se não trabalhávamos, frequentávamos. E diariamente, ele se comparava aos demais trabalhadores da casa. Ele conhecia a necessidade da reforma íntima, que ele precisava se melhorar. Ele conseguia já identificar dentro dele aquelas tendências, aqueles sentimentos de raiva, aqueles sentimentos contidos, aqueles impulsos que ele ainda dava vazão mentalmente, mas ele procurava se controlar. Ele foi de alguma forma se desanimando. Ele se achava um verdadeiro hipócrita. Mas como eu posso saber tanto e fazer tão pouco, se ainda não consigo sequer controlar meus impulsos de pensamento, de sentimento, ainda sinto raiva, ainda sinto atração? E no momento de desabafo, ele fez uma oração a Deus, à espiritualidade, e pediu respostas. Já era noite, e naquela súplica ele acabou adormecendo. Naquele momento, a espiritualidade acolheu ele e levou ele até uma caverna muito escura, com um odor péssimo, ela fala aqui, fétida, onde ele via as pessoas se rastejando na lama, um padecimento, um sofrimento horrível, que ele entrou em tal choque que ele desmaiou. Isso durante o sono, numa vivência espiritual, né? Numa emancipação da alma, que nós chamamos, né? O desdobramento. E aí ele foi acolhido pela espiritualidade e foi levado até o Hospital Esperança, que é um hospital do plano astral que acolhe os espíritos encarnados. E lá ele foi acordando, foi se reharmonizando, e aí os mentores chegaram até ele, ajudaram ele a restabelecer as energias, aquele impacto daquela impressão que tinha resultado nele. E aí deram para ele uma ficha, para que ele pudesse ler um breve resumo daquilo que tinha sido a vida dele nas últimas 6 existências. E ali fala que nas últimas 6 existências ele tinha se desviado nos impulsos sexuais, fazendo com que as esposas traíssem os seus maridos, com que as mulheres traídas abandonassem os filhos que iam nascendo, causou diversos desajustes nas famílias, nas diversas encarnações, as últimas 6 reencarnações que ele teve. E da última reencarnação, quando ele foi resgatado, ele tinha ido para aquela caverna, tinha ficado 40 anos em padecimentos, juntamente com aquelas pessoas que ele tinha ajudado a causar aqueles desajustes, quando ele foi resgatado, e aqui cita o Eurípides Barçanufo. E aí, juntamente com a espiritualidade, ele conseguiu reavaliar suas condutas,
E foi-lhe dada uma oportunidade dele vir aqui para o plano terreno, numa nova encarnação, numa família tranquila, onde ele pudesse ter uma esposa do lar que cuidasse dele, onde ele teria contato com a doutrina espírita, ele teria uma oportunidade, sem grandes turbulências, de pelo menos tentar vencer esses sentimentos, esses impulsos que afloravam nele. E aí ele despertou. Despertou dessa vivência, não com todas as informações, com toda essa clareza de detalhes, mas com aquele sentimento inato. Aquele sentimento de que realmente o que ele estava buscando, uma reforma santificante, ela está muito longe de nós. Muitas vezes, quando nós estamos aqui na Seara Espírita, falamos em reforma íntima, é como se quisessem que nós nos tornássemos santos. Não. E ele voltou com aquele sentimento daquilo que ele precisava realizar. Ele não veio aqui para construir grandes obras na Seara Espírita, ou grandes projetos sociais. Ele veio aqui com o grande objetivo de controlar os seus impulsos. Mas ele olhava para os outros, se comparava aos outros, a evolução de cada um, e esquecia de olhar para dentro dele e perceber qual que era a finalidade dele. Ele conseguia avaliar suas tendências e tinha a sua consciência que revelava esse propósito para ele. Foi aí que ele se apercebeu daquilo que ele precisava fazer. Só que a espiritualidade não disse para ele quem era a esposa dele, uma das mulheres que ele pode ter desajustado numa outra vida. Não disse para ele quem ele é o filho, um daqueles que foi abandonado naqueles momentos de desajuste das vidas passadas. Não disse quem eram aqueles homens que trabalhavam com ele na Seara Espírita. Muitos deles eram aqueles traídos por ele. Ele não precisava saber de nada disso. E por que nós, comumente, estamos querendo saber? Quantos de nós não procuramos determinadas orientações, cartomantes, para saber o nosso passado, como se isso fosse necessário para nós? Existe um capítulo inteiro do Evangelho que fala falsos cristos e falsos profetas. Quantas vezes nós vamos dar uma credibilidade a informações que nos são trazidas com interesse comercial? Nós vamos lá, nós damos uma ajuda ou pagamos, ou se não recebemos uma determinada informação. Se nós contássemos na população mundial reis e rainhas que saem das cartomantes, só teríamos sido reis e rainhas. E tantas outras coisas. Como se isso fosse necessário para o nosso aprendizado. Só que o Espiritismo, através do Evangelho, das comunicações, vem nos revelar. Para que indaguemos a nossa consciência, para que possamos passar todas essas informações sob o filtro da razão, para que avaliemos tudo aquilo que está chegando para nós. Nem tudo que nos é dito é a verdade. Quantas vezes nós vemos em comunicações espíritas, nós recebemos determinado espírito numa sessão, por exemplo, de desobsessão ou de orientação, ele fala, você foi isso, você foi aquilo, muitas vezes numa forma zombeteira de ser, e nós damos credibilidade àquilo, nos amarguramos. E não só isso. Hoje, se nós olharmos para nós com maturidade, que é essa a nossa proposta, essa é a proposta educativa do Espiritismo, nós temos toda a condição de alcançar essa melhora. Como o Agenor. Ele tinha todas as respostas que ele precisava. Ele tinha a sua consciência, ele tinha
seus instintos. Ele conseguiu avaliar aquilo que ele precisa, tanto que ele se sentia angustiado com aquilo. Mas ele precisou de uma confirmação. E nós hoje confiamos em Deus, confiamos na sua sabedoria, confiamos que estamos no lugar certo, tendo as oportunidades certas para o nosso melhoramento. Só depende de nós esse exercício, esse colocar em prática todos os dias, através da reflexão, buscando olhar no fim do dia tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós poderíamos ter feito e não fizemos, tudo aquilo que nós fizemos de errado e não deveríamos ter feito. Nos propusermos a que o dia seguinte seja melhor do que o hoje. E assim, gradualmente, nós vamos conseguindo alcançar esse aprendizado. Confiemos no esquecimento, porque ele é providencial. Ele é de Deus. Graças a Deus. Bom, agora fica aberto, né? Para os companheiros desejarem fazer algum comentário, alguma pergunta. Né? Lembrando sempre que ela tem que ser dentro do tema, né? E temas polêmicos a gente até pode conversar após o término da palestra. Tudo bem? Se alguém desejar. Boa tarde. Eu já tive o prazer de ler esse livro que você citou aí, né, da Hernandes Dufour, e você foi muito feliz, né, que você deu como exemplo aí, né, do Agenor, porque realmente é bem isso, né? A gente tem mania de, principalmente quem trabalha e frequenta, né, a casa espírita, tem mania de ficar se espelhando em outros, né, e isso realmente não é certo, né, a gente sabe que não é, porque cada um tem seu tempo, né, cada um a sua hora, então é isso daí, a gente não deve ficar sempre tentando se comparar, tentar ser o outro, né? Nós temos que ser nós mesmos e procurar a evolução devagar, o crescimento assim tranquilo, né? E aquela coisa, né? Não adianta você tentar evoluir tudo de uma vez que você não consegue. Então vai dando passo devagar, como você mesmo disse, que a gente tem mania às vezes de se achar que a partir do momento que você vai começar a trabalhar vai virar santo. E não é por aí o caminho, né? Realmente é isso daí mesmo. Então eu acho que você foi muito feliz nesse exemplo aí que você deu aí da reforma íntima. Um comentário. Na verdade, o que eu vejo aqui de nós, né, quando nós nos avaliamos como trabalhadores, como servidores, é natural, né, nós oscilarmos muito. Então nós vivemos num mar energético. Nós estamos compartilhando de pensamentos, de sentimentos com muitas pessoas. Aqui nós estamos num determinado padrão mental que é proporcionado pela espiritualidade, então ela faz um isolamento do local. Enquanto nós estamos aqui, apesar de não vermos, tem ali aqueles médicos espirituais que estão fazendo o desligamento fluídico daqueles nossos pensamentos negativos. É como nós recebemos uma cirurgia mental aqui para receber essa renovação de pensamentos, desligando aqueles feixes, aquelas cristalizações mentais. Quando nós saímos daqui, é muitas vezes difícil de manter, mas a oração, a vigilância é um grande reforço. Mas sem dúvida, nós sabemos que o caminho ele é árduo, ele é difícil, mas ele tem que ser começado. Nós já estamos aqui com uma proposta de bem, já vencemos a chuva nesse dia cinzento, já estamos aqui com uma proposta de modificação, já estamos dando o nosso primeiro passo. Então, é claro, não temos que achar que já somos bons demais ou temos alcançar a tornarmos santos, né? E nem também que somos ruins demais e ficarmos deprimidos com isso, não. Porque mesmo vasos imperfeitos, nós podemos doar e aprender. Então, para muitos, né, num curso de aprendizes do Evangelho, eu ouvi a citação
e o orientador uma vez, ele fala, para muitos nós já somos Divaldo Franco. Olha quanto nós já conhecemos e temos oportunidade de orientar, de falar do Evangelho, de falar, de fazer a nossa parte. Mas compreendendo que nós temos as nossas limitações, mas tendo essa vontade ativa, passo a passo, né, aproveitando as oportunidades que nos são dadas. Obrigado, Cristian. Obrigado aos companheiros. Mas, infelizmente, o nosso horário é curto. Temos que ter uma certa disciplina, né, no caso, para nós, para podermos dar atendimento ao nosso trabalho, tá bom? Então, se alguém desejar algum comentário, depois da palestra, o nosso companheiro até poderá falar com vocês, tá bom? 2 microfones. Sou egoísta, né? 2 microfones. Então vamos, meus companheiros. Depois de muito recebermos, né, chegado o momento de retribuirmos. E como nós fazemos isso? Através das nossas vibrações. Então, convido a todos a fazermos um exercício, cerrarmos os nossos olhos do plano físico, buscando a imagem de nosso Mestre Jesus. E unindo os nossos pensamentos, abrindo os nossos corações, vamos doar. Que essas energias salutares, meu Pai, possam envolver com muito carinho o planeta Terra, que está à mercê de grandes catástrofes que possam estar se avizinhando no horizonte, meu Pai. Para que os líderes sentem à mesa de negociação, aparem suas diferenças, meu Pai, se irmanem e possam conduzir a transição desse planeta da melhor maneira possível, Pai. Que os orgulhos e vaidades sejam colocados de lado e abertos os corações ao entendimento, ao amor, à paz, meu Pai. Por todas as casas espíritas, meu Pai, que são faróis na noite escura, iluminando o caminho dos necessitados, aqueles que necessitam do amor, de uma palavra de carinho, de um abraço. Por todos aqueles, Pai, que estão em dificuldades, para que não esmoreçam, para que tenham suas forças renovadas e consigam vencer essas dificuldades. Lembrando sempre, não existe injustiças, meu Pai. Existe amor, caridade em todos os atos que se apresentam na nossa vida, no nosso dia a dia. Vamos abrir um espaço para que possa ser feita aquela vibração para o nosso companheiro, nosso parente, o ente querido que esteja necessitado, nos mentalizando esses companheiros, para que eles recebam conforme o seu merecimento e sua necessidade, meu Pai. Que assim seja. E agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, e aos companheiros da espiritualidade que estão conosco nesta tarde, nós encerramos a primeira parte dos nossos trabalhos e pedimos que tenhamos forças para continuar a nossa jornada. Que assim seja. Graças a Deus.